E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e hoje estamos juntos para um exercício de matemática discreta, que é mais um daqueles exercícios que envolvem tabela verdade. A ideia do exercício de hoje é a gente pegar duas afirmações lógicas, duas sentenças que a gente não sabe se são verdadeiras ou falsas, e ver essas duas sentenças, elas são equivalentes ou não. Para isso a gente usa a tabela verdade. Espero que vocês gostem do problema de hoje, bora lá, vamos começar? Vamos começar o problema de hoje, como de costume, com o enunciado. Esse enunciado ele é direto. Usando tabelas verdade, verifique se as sentenças... Aí a gente tem duas sentenças lógicas. Esse sinal, que parece um circunflexo, a gente lê ele como E. E esse, que parece um Vzinho, a gente lê ele como OU. Então, se fosse botar um português aqui no meio, a primeira afirmação a gente lê como A, E, aí entre parênteses, B ou C. E a outra, A, E, B, entre parênteses, aí fora do parênteses, ou C. Verifique se essas relações são logicamente equivalentes ou não. Que é basicamente dizer se eu avaliar isso aqui é verdadeiro nos mesmos lugares que esse aqui de baixo também é verdadeiro, e se for falso, eles são no mesmo lugar? Para resolver esse exercício, a gente precisa saber, primeiro, como provar equivalência de duas sentenças lógicas usando a tabela verdade. Para você ter duas sentenças que são equivalentes, é importante que, se você der as entradas de A é verdadeiro, B é falso, C é falso, tanto faz se você está na primeira ou na segunda, o resultado final, que a gente avalia a frase A, E, B ou C, vai dar na mesma. Então, se A e B forem verdadeiros, o resultado final tem que ser o mesmo. Se A for verdadeiro, B é falso também. Se todas elas forem iguais no resultado final, as sentenças são equivalentes. Se pelo menos uma delas for diferente, elas não são equivalentes. É isso. Bom, a gente tem que saber como avaliar um conectivo OU. Se você tem A ou B, e aí aqui a gente tem todas as possibilidades, ou é verdadeiro se ao menos um deles for verdade. Então, se A e B forem verdadeiros, A ou B é verdadeiro também. Se A é falso, B é verdadeiro, ou o contrário é verdadeiro. Se os dois forem falsos, aí é falso. Outra coisa, a gente tem que avaliar o conectivo lógico E, que também aparece lá no nosso problema. Aí é a mesma coisa, a diferença é que para A e B serem verdadeiros, tanto A quanto B tem que ser os dois verdadeiros independentes. Se pelo menos um deles for falso, aí A e B juntos passa a ser falso. E a gente tem essa tabela verdade. Beleza, vamos resolver esse problema agora. Começar com a primeira sentença. A primeira sentença era A, E, aí entre parênteses, B ou C. Como a gente tem esse parênteses, a gente tem que primeiro fazer B ou C e depois analisar a sentença do resultado disso, A e o resultado disso. Observação relevante que vai ser essencial para o nosso problema. A gente tem três letras, A, B e C. Aí cada uma delas pode ser verdadeira ou falsa. Você tem duas opções para cada. Como são três, aí o total de opções que a gente tem vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, o que dá 8 combinações possíveis. Então nossa tabela vai ter 8 linhas para a gente avaliar verdadeiro ou falso. Então vamos montar aqui a nossa tabela. Apareceu magicamente aqui com a edição. A, B, C, nosso resultado B ou C que a gente vai avaliar. E A, E, B ou C. Minha sugestão para montar a tabela verdade, para você não se perder de testar duas vezes a mesma coisa e testar lá menos. Como são 8 linhas, a gente pega a primeira metade, põe verdadeiro. Então pega 4 verdadeiros e depois em seguida 4 falsos. Para a próxima coluna a gente vai fazer isso, mas agora na metade, de 2 em 2. Então 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. A última coluna que a gente vai colocar um de cada. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Com isso, com esse método, a gente cria todas as combinações e aí com certeza a gente tem uma tabela que tem todas as opções. Dá para fazer o contrário começando de falso. 4 falsos, 4 verdadeiros, depois de 2 em 2. Desde que você siga sempre essa lógica de começa com metade verdadeiro, metade falso, e aí metade, depois metade da metade. Você consegue montar todas as opções sem grande esforço. Bom, agora vamos avaliar aqui nessa nova coluna, B ou C. Aí para fazer isso, a gente vai pegar essas duas colunas, B e C, essas duas colunas aqui que meu mouse está passando em cima. E aí, se pelo menos uma delas for verdadeira, o total é verdadeiro. Então na primeira linha a gente tem verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro com falso dá verdadeiro, falso e verdadeiro dá verdadeiro, falso e falso dá falso, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e falso dá verdadeiro, falso e verdadeiro dá verdadeiro, falso e falso dá falso. Para deixar mais bonito, uma letrinha mais sofisticada, hoje a gente vai fazer A, E, o resultado dessa coluna B ou C. Então a gente vai avaliar este e este aqui. O E só é verdade quando os dois forem verdade. Então na primeira linha a gente tem verdade com verdade dá verdadeiro. Na segunda linha, verdadeiro com verdadeiro também dá verdadeiro. Na terceira também, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Aí na quarta linha, verdadeiro com falso. E se tiver pelo menos um falso é falso. E daqui em diante todos os outros são falsos porque A vai ser sempre falso. Feito isso, vamos deixar mais bonitinho. Este é o resultado final da sequência lógica A, E, parênteses, B ou C. Vamos avaliar a segunda sentença. Mesmo esquema, a gente monta
A ideia aqui, pelo parênteses, a gente tem que fazer primeiro A e B, depois o resultado disso com C. Vou montar uma nova tabela e aí analisar nas mesmas coisas. Embora eu tenha dito mais atrás que você é livre para escolher se você quer começar com 4 verdadeiros, 4 falsos, é importante que, para você comparar as tabelas, você use a mesma ordem. Então, a gente começou com 4 verdadeiros no outro, vamos começar com 4 verdadeiros aqui, e aí essa vai ser a nossa análise de A, B e C. Agora, o primeiro que a gente vai fazer vai ser A e B. A e B só é verdadeiro se os dois forem verdade ao mesmo tempo. Então, ele é verdade aqui na primeira linha, na segunda, e daqui em diante, tem pelo menos um falso, ele nunca vai ser verdadeiro. Beleza? Deixar uma letra mais bonita. Agora a gente vai fazer A e B ou C, que é esta coluna, ou esta aqui. Aí o ou é verdadeiro se pelo menos um deles for verdade. Então na primeira linha a gente tem os dois são verdadeiros, na segunda a gente tem que o segundo é verdadeiro, na terceira linha o primeiro é verdadeiro, aí a gente tem dois falsos, fica falso. Aqui na quinta linha tem um verdadeiro, na sexta linha os dois são falsos, na sétima linha tem um verdadeiro, e na última linha os dois são falsos. Vou deixar uma linguagem mais bonitinha. E aqui está a nossa tabela verdade para A e B ou C. Agora vamos comparar os resultados que a gente tinha. Aqui a gente vai pegar do começo a primeira tabela verdade que a gente fez, depois a última tabela verdade que a gente fez. E aí para analisar se elas são equivalentes é só olhar se elas são iguais ou não, essas duas últimas colunas. E elas têm aqui duas linhas que são diferentes. Então essas sentenças não são iguais em todos os casos. Eles são diferentes se a gente tem A falso, B e C verdadeiros, ou A falso, B falso, C verdadeiro. Então elas não são logicamente equivalentes. A gente pode encerrar por aqui dando um destaque. Mas vamos além nesse problema. Em termos lógicos, o que a gente demonstrou quando essas duas sentenças não são equivalentes é o fato de que a gente não pode trocar a ordem de e ou. Se a gente for analisar alguma coisa que tenha e ou, se a gente vai primeiro analisar o e depois o ou primeiro analisar o ou, depois o e, faz toda a diferença do mundo. Um exemplo prático disso. Digamos que você tem um programa de computador e esse programa ele vai executar uma operação se a variável x for menor que 30 e a variável y for múltiplo de 3 ou a variável z for um número ímpar. Mas se você for analisar essas duas sentenças primeiro, x menor que 30 e y múltiplo de 3, ou analisar a variável y múltiplo de 3 e z é ímpar, a ordem das instruções vai fazer diferença se você vai rodar o programa ou não. Ampliando esse exemplo para números. Vamos analisar primeiro x menor que 30 e aí a gente vai analisar primeiro y múltiplo de 3 ou z ímpar. Vamos analisar o caso em que x vale 42, y 12, z vale 21. Y é múltiplo de 3, verdade. Z é ímpar, verdade. X ser 42, ele não é menor que 30, isso é falso. Bom, se a gente for analisar primeiro esses dois, ou y é múltiplo de 3 ou z é ímpar, isso é verdade. No entanto, x menor que 30 e essa outra coisa ser verdade não acontece ao mesmo tempo. Então o total é falso. Que é o que acontece nesse caso. Aí, por ser falso, o programa não rodaria essa instrução. Vamos analisar a mesma coisa, com os mesmos valores, só que agora na outra ordem. Primeiro analisar se x é menor que 30 e y é múltiplo de 3 ou z é ímpar. X menor que 30 continua sendo falso, y múltiplo de 3 é verdade, z ímpar também é verdade. Quando a gente analisa esses dois, x ser menor que 30 e y múltiplo de 3, o total desses dois é falso. No entanto, isso ser falso ou esse outro ser verdadeiro, pelo menos um deles é verdade, então é verdade, a gente vai rodar o programa. O que em linguagem técnica vai ser isso aqui, e aí o programa vai executar essa operação. Então faz diferença você analisar primeiro o e ou primeiro o ou. E é isso que esse exercício demonstra. Espero que vocês tenham gostado. Matemática discreta é uma matéria que eu gosto bastante. Essa parte de tabelas verdade parece que é falso porque você só tem duas opções, ou é verdadeiro ou falso. Desde que você organize bem os pensamentos, que monte as tabelas, não é tão complicado. Mas às vezes a galera se confunde. Uma das razões de eu gravar esse vídeo é realmente mostrar essa coisa de como organizar o pensamento para não ter problemas com isso no futuro. Bom, antes da gente se despedir, só agradecer vocês por estarem comigo até esse ponto do vídeo e lembrar que se vocês quiserem fazer críticas, sugestões, comentários, pedidos, observações, elogios, deixa um comentário aí embaixo, ou se vocês preferirem, ó, estão passando aqui meus contatos diretos, por caso de você querer ter um contato que não fique tão público assim. Muito obrigado por hoje, espero de verdade ver vocês no futuro. Até a próxima, pessoal. Obrigado.